A paz de Cristo, o amor de Maria, meus irmãos, sejam bem-vindos. Que alegria! Hoje vamos iniciar, neste domingo, primeiro dia da formação sobre o conhecimento de si. E é com muita alegria no coração que eu agradeço a Deus pelo Padre Duarte Lara poder ser o instrumento de Deus para nos transmitir nesse primeiro dia de meditação sobre o conhecimento de nós mesmos. Deus abençoe e vamos ficar agora com o nosso querido Padre Duarte Lara. A paz de Jesus estejam com todos vocês. Queridos irmãos, hoje vamos meditar juntos sobre o tema do conhecimento de si. Um tema muito importante, porque se queremos ser como Jesus, temos que conhecer muito bem quem é Jesus e também muito bem quem somos nós, para podermos, com a graça de Deus, caminhar na direção de Jesus. É um tema muito importante e, ao mesmo tempo, difícil de realizar na prática. Deus nos dá uma vida para que, pouco a pouco, a gente se vá conhecendo com a sua ajuda e também com a ajuda dos irmãos. Primeiro ponto, quem é o homem? Nós somos criados à imagem e semelhança de Deus, somos um ser que simultaneamente tem algumas coisas em comum com os animais. Temos corpo, temos sentimentos, temos tendências, temos sentidos, mas ao mesmo tempo transcendemos o mundo animal, porque temos uma alma imortal, temos a inteligência e a vontade, que são duas faculdades que são próprias e exclusivas do homem e nos tornam um ser capaz de pensar e de amar no sentido mais profundo. Os anjos não têm corpo, não têm sentimentos, pode chocar muita gente, mas não têm sentimentos, mas também têm inteligência e vontade. Então, três realidades que é muito importante compreender um pouco, porque o pecado original deixou a sua marca, deixou algumas consequências, desorganizou, feriu, desordenou nestas realidades. Primeiro é aquilo que eu chamaria as nossas como conhece o homem. Nós temos, como eu já dizia, em comum com os animais os nossos sentidos. Nós temos olhos, ouvidos, tato, gosto, em tudo isso. E então o conhecimento humano se funda sobre a nossa experiência corpórea, digamos assim, mas vai para além da nossa experiência sensível. E por isso o homem consegue formar conceitos por meio da abstração, um processo que é só possível para o homem. O cão não consegue formar conceitos, não consegue falar, fazer uma linguagem, não consegue pensar em sentido racional. E isso é um aspecto, né, do homem. O homem é um ser racional e essa razão se embasa, conhece através da sua parte sensível, que é comum com os animais. Segundo ponto, a questão das tendências, a dinâmica, digamos assim, volitiva, tendencial. Nós também temos em comum com o animal dois apetites, que no caso dos animais funcionam, digamos assim, necessariamente, no caso do homem, não. Que é o apetite concupiscível, ou seja, a tendência natural, fisiológica a buscar o prazer e fugir da dor, e o apetite irascível, que é o apetite que nos ajuda a superar os obstáculos que nos separam do bem. Às vezes o bem é um bem que é difícil de realizar, é um bem árduo. Então, temos um apetite que nos estimula, digamos assim, a superar esses obstáculos, que também é comum com os animais. Quando um cachorro está comendo e chega outro cachorro, o cachorro olha no outro cachorro e faz assim. É o apetite irascível, porque ele está vendo que tem um obstáculo entre ele e a comida. E no caso do homem, esses apetites que nos, digamos assim, no caso dos animais, esses apetites são instintos necessários. O demônio. Os animais não conseguem, digamos assim, não seguir os seus instintos. E isso foi a ordem que Deus estabeleceu.
portanto, também não tem pecado no mundo animal. Porque não tem razão, porque não tem vontade, essencialmente. Eles seguem os seus instintos, foi assim que o Criador os criou, dito de um modo simples. No caso do homem, assim, esses apetites não produzem necessariamente um comportamento. Por quê? Porque não são abertos ao domínio da nossa vontade. Eu posso sentir uma atração por esse pão de queijo, mas eu posso não consentir e não comer esse pão de queijo. Coisa que para os animais não é possível. Mesmo quando a gente vê um animal que não come a comida que tem da frente dele, é porque de algum modo tem outra tendência que está superando aquela. Quando o adestrador dos animais ensina a eles coisas, sempre é numa base de recompensa sensual, digamos assim, o castigo. E depois tem outro mundo, também ligado um pouco, que interfere, seja na nossa dimensão cognitiva, ou seja, do conhecimento, seja na nossa dimensão tendencial, que é a esfera afetiva, os nossos sentimentos, que na teologia classicamente se chamam de paixões. Não paixões no sentido romântico, no sentido do mundo, mas de impulsos da nossa afetividade. Medo, alegria, tudo isso são coisas que afetam também a nossa esfera cognitiva e volitiva e que também temos em comum com os animais. Agora, ponto importante. O pecado original, introduziu uma desordem no coração humano. Teve consequências nessas 3 dimensões. A nossa razão ficou ferida e ficou mais propensa a errar. Essa é uma ideia importante. O pecado original enfraqueceu a razão humana e essa ficou mais propensa ao erro. Isso não significa que erre sempre. Isso não significa, mas significa que ficou ferida, enfraquecida. Eu uso muito a analogia da lâmpada. Quando você pega uma lâmpada, a lâmpada ficou mais fraca, dá menos luz. Ainda dá luz, mas dá menos. Então o pecado original produziu esse efeito na nossa inteligência. E a nossa vontade ficou um pouco desordenada do bem último, que é Deus. A nossa felicidade ficou um pouco torcida sobre nós próprios. Ficamos egoístas, ou ficamos com tendência ao egoísmo. Antes não era assim. Antes do pecado, era natural para o homem conhecer com mais facilidade a verdade e querer e não ser egoísta, digamos assim. E os nossos sentimentos e as nossas paixões também ficaram desordenados, resistem mais ao domínio da vontade e da razão. Eu vejo o bem e quero o bem, mas o meu corpo muitas vezes tem outra inclinação. Eu vejo uma coisa boa, quero fazer, mas o corpo diz, não, eu quero aquilo. Então tem mais tensão entre a alma e o corpo, digamos assim. São Paulo tem algumas expressões nas suas cartas muito claras que falam disso, né? Quem me livrará desse corpo de morte? Eu vejo o bem e aprovo, diz Paulo, mas faço o mal. Vejo nos meus membros uma outra lei. Então, essa condição humana não foi criada por Deus assim, mas é a nossa humanidade que experimenta as consequências do pecado original, que todos trazemos, todos carregamos. Também é útil, nesse tema do conhecimento de si, estudar um pouco o tema dos temperamentos, ou seja, tem vários temperamentos. Tem pessoas mais caladas, mais reflexivas, que se ferem com mais facilidade, tem outros mais levados, propensos à ira, tem outros mais intuitivos, outros mais reflexivos, dedutivos, tem muito tipo de pessoas. E então conhecer esses tipos de temperamentos é útil para
digamos assim, um conhecimento de si mesmo, né? Eu aí, nesse ponto, eu não vou desenvolver, mas eu sugiro, por exemplo, o padre Paulo Ricardo tem um curso não muito antigo, recente, penso, sobre os 4 temperamentos. É útil essa classificação, mas também é necessário não ficar demasiado apegado a essas classificações, pois cada caso é um caso. Tem muita gente que tem alguns traços de um temperamento, outros de outro. Então a realidade é sempre mais rica, mas é útil às vezes fazer essas categorias e distinções porque acelera a nossa capacidade de conhecer, né? Digamos assim. Embora, como eu digo, às vezes sejam simplificações da realidade. A realidade não é só preto e branco, é um conjunto de tons. Então, o pecado, e aqui vem uma distinção entre a teologia católica e teologia protestante, importante. O pecado original feriu a natureza humana. Se nós pegarmos o catecismo, essas são as expressões que encontramos lá. O pecado desordenou o nosso coração. A teologia protestante, Lutero tinha uma visão muito pessimista acerca das consequências do pecado original em nós. Então, a ideia de Lutero é que o pecado destruiu, digamos assim, a nossa capacidade humana de conhecer a verdade e de querer o bem. E, portanto, nós estamos irremediavelmente destruídos, digamos assim, espiritualmente. Essa não é a posição católica. A posição católica é a nossa razão está enfraquecida, mas não está destruída. Nós ainda podemos, a nossa lâmpada ainda está acesa. Nós ainda com as forças naturais, estamos falando ainda sem a graça de Deus, a nossa razão ainda consegue enxergar a verdade, com mais dificuldade, mas ainda consegue. E a nossa vontade também, embora esteja torcida sobre si mesma, nós sejamos mais propensos ao egoísmo, ainda consegue fazer atos de virtude. E temos alguns exemplos, digamos, muito interessantes em filósofos pagãos que desenvolveram, no fundo, a ética. Por exemplo, Aristóteles. E tudo isso são filósofos pré-cristãos, digamos assim, e que disseram coisas muito elevadas acerca da natureza humana e muito corretas. Também com erros à mistura. Mas aqui a ideia que eu queria sublinhar é: a natureza humana está ferida pelo pecado, mas não destruída. E esse problema, essa situação dramática em que nós nos encontramos, essa luta interna, podemos dizer, esse desequilíbrio que existe no coração humano, tem várias consequências. Uma é que nós, pelas nossas próprias forças, não conseguimos evitar o pecado. Grave também. Ou seja, o homem, sem a ajuda de Deus, antes ou depois erra. É uma situação dramática. E por isso toda a humanidade necessita de um salvador, de uma salvação. Nós estamos num estado em que dramático, como eu digo, incapazes de, por nossas próprias forças, perseverar no bem e rejeitar o mal. Não significa que eu não consiga fazer um ato virtuoso, mas eu não consigo perseverar sempre na virtude, fazer sempre o bem, evitar sempre o mal. Sem a graça de Deus não é possível, depois do pecado original. Precisamos de um Salvador. Deus, na sua misericórdia infinita, na plenitude dos tempos, enviou ao mundo o seu muito amado Filho, que se fez homem por nós, celebramos este mistério no Natal, e que por nós entregou a sua vida na cruz, morreu e ressuscitou, e pelos méritos infinitos de sua santa paixão, nós fomos salvos. Ou seja, Deus derramou sobre nós o fruto da Páscoa de Jesus, que é o Espírito Santo, a graça de Deus, que nos cura interiormente, que cura realmente e nesse momento, nesta vida, ainda
parcialmente, é um processo. A salvação de Deus na nossa vida inicia com o santo batismo, a Trindade mora em nós, mas é um processo, não é só um acontecimento. A nossa santificação não é só o batismo. A gente somos santos no batismo, mas a graça de Deus que recebemos no batismo, em certo sentido, é como uma semente da vida de Deus em nós, que deve crescer até a plenitude. E agora outra ideia importante, e só no céu, ou seja, só no nosso encontro definitivo com Deus, é que a nossa natureza humana será verdadeiramente santificada e livre de todo o mal. Só no céu seremos impecáveis, ou seja, não há mais nenhuma consequência do pecado em nossa alma e em nossa vida. Nenhuma desordem. Nesta vida, infelizmente, é uma vida de luta e com a ajuda de Deus, de progressiva purificação até a plena maturidade em Cristo. Deus permite essa luta para exercitarmos tantos aspectos importantes, essenciais da nossa vida e às vezes, mas como eu digo, todo um processo que tem avanços e retrocessos, que é cansativo, que tem várias etapas. Eu uso muito a analogia do casamento. Tem o namoro, tem o noivado, tem a lua de mel, tem o voltar a casa, o trabalho, tem os primeiros filhos, tem muitas etapas. E todas elas são importantes e têm o seu lugar na nossa vida. Os nossos queridos Santa Teresa de Ávila e São João da Cruz falam de tantas coisas, né? As moradas, e são os mestres desses ritmos, digamos assim. E pronto, isso é muito útil para compreender também quem somos. É assim. Tem muita gente que se surpreende com tantas coisas que, no fundo, é assim com todo mundo. É assim com os santos. Agora, concretizando, padre, o que posso fazer para me conhecer melhor? Primeira ideia que eu queria dizer é que todos somos, em regra geral, tem aquela famosa máxima que todos somos maus juízes em causa própria. Isso significa o quê? Significa que o nosso amor próprio desordenado, existe um amor próprio ordenado, que é bom e santo, ou seja, amar-se a si mesmo por amor de Deus, amar-se ordenadamente, ou seja, ser amigo de si mesmo, isso é bom e santo. Mas o tal egoísmo que o pecado deixou no nosso coração, nos leva, distorce o nosso olhar, e então nós tendemos sempre a fazer um juízo sobre nós próprios, sobre a nossa virtude, sobre a nossa excelência, muito benevolente. Ou seja, o nosso amor próprio nos leva a exagerar as nossas virtudes, as nossas qualidades e a diminuir as nossas falhas, as nossas desordens, as nossas misérias. É assim. Essa é a tendência geral. Exemplo, eu às vezes faço um exemplo para... Às vezes tem pessoas que até são capazes de falar mal de si mesmas. Eu sou um pecador e não posso nada. Se elas dizem isso de elas mesmas, até ficam contentes e não tem. Mas se o irmão delas, que cresceu na mesma casa, ou o pai diz, você é um preguiçoso e um irresponsável. Gente! Tem briga. Vem briga. Não é? Então, se o outro vê um defeito de você, outro que vive com você, que conhece você desde que nasceu, provavelmente tem alguma razão, mas você já fica bravo. É o seu amor próprio. É o seu amor próprio que nos impede de ver a verdade sobre nós próprios. E a verdade sobre nós próprios é um pouquinho dolorosa. Que nós não somos tão o que pensávamos ser, embora às vezes digamos até o contrário. A gente pode dizer mal de nós, mas no fundo, temos uma ideia um pouco cor-de-rosa, um pouco maquiada da nossa real condição.
E o que é que a gente vê na vida dos santos? Vê que à medida que eles progrediam na união com Cristo, era cada vez mais claros para eles que eram pouca coisa, que eram miseráveis, que eram inconstantes, que eram pecadores, que caíam em tantas coisas. Então isso é o que? Isso é o verdadeiro conhecimento de si mesmo. Né? São Francisco que gritava: eu sou o homem mais pecador do mundo. Né? E depois o Frei Leão vinha: mas irmão Francisco, isso não é verdade. E ele dizia: se Deus me tirar a sua graça, já era. Né? Eu sou capaz dos maiores crimes. Então, os santos têm viva consciência da sua real condição. Como avançar no conhecimento de si mesmo? Sugestões práticas. 1. Aproveitar melhor a vida fraterna. Ou seja, o que é que eu quero dizer com isso? A vida em família, o convívio com os meus amigos, ou quem vive em comunidade, o convívio com os irmãos de comunidade. Por quê? Porque os meus familiares, os meus amigos são as pessoas que passam mais tempo comigo, que me conhecem há mais anos e que têm digamos assim, um conhecimento sobre quem eu sou mais nítido, mais realista, mais completo, embora eles também possam errar em algumas coisas, certo? Mas nós devíamos dar alguma atenção ao que dizem os meus... O que diz a sua mãe de si? Por quê? Porque ela conhece você desde que você nasceu. Então, se sua mãe acha que você é um pouco, não sei, impaciente, é uma pessoa que explode com facilidade, provavelmente é verdade. Por quê? Porque ela viu você toda a vida. Né? Ah, mas eu acho que sou muito disciplinado. Ou se a sua mãe acha que você é um pouco guloso, ou que é um pouco preguiçoso nos estudos, né? Provavelmente é verdade, meu irmão. Então, aproveitar as ajudas daqueles que nos conhecem melhor e que convivem conosco. E segundo ponto, parecido, mas diferente. Depois também a vida fraterna, e ainda nesse primeiro ponto, põe, digamos assim, a vida fraterna é ótimo porque nos obriga a conviver com os outros, mostra muito, no fundo, os nossos desejos, as nossas... Por quê? Porque é fácil... Eu fiquei irritado, padre, porque não sei quem, a madre pediu que eu fosse... E ficou irritado, meu filho? Então, e pense um pouco nisso. Mas por que ficou irritado? Fiquei irritado porque está querendo alguma coisa e viu esse pedido da madre como um impedimento a algo que você está querendo. Então, a pergunta é, o que é que você está querendo? Estou querendo isso. Então, isso é a vontade de Deus? Então, a vida fraterna dá 1000 ocasiões para, no fundo, examinarmos as nossas disposições de fundo. Né? Você sente que a vida fraterna é um peso, te complica a vida, te massacra, ou não? Isso vale também na família. Não aguento mais. Os meus pais, meus irmãos... Então, pare e medite por que esses sentimentos, por que isso, né? E aprenda mais sobre as suas disposições interiores. O que é que você verdadeiramente está procurando? Outra grande ajuda é a direção espiritual. Ter alguém, um padre, mas não é obrigatório ser um padre, alguém normalmente ou preferencialmente alguém com mais experiência na vida, mais velho, com mais anos de caminhada e que eventualmente tenha alguns anos de direção espiritual, ou seja, que acompanhe muita gente, que me ajude a conhecer-me melhor a mim mesmo, as tais disposições, as tais tendências que às vezes estão tão bem maquiadas. Está muito bonito por fora, mas se tirar a maquiagem vai descobrir algumas coisas. Então a direção espiritual é importante, é útil. Outra coisa ligada um pouco com isso também, bem concreta, é o exame de consciência.
O exame de consciência é tão importante, tão importante. Eu, na minha opinião, quem faz bem o exame de consciência progride rapidamente nas virtudes. Muitas vezes não avançamos muito porque ou não fazemos exame, ou fazemos exame de um modo superficial, precipitado. E isso nos impede, no fundo, de aprofundar a nossa contrição, o nosso arrependimento, de fazer novos propósitos que nos ajudem a crescer. Sem exame, pouca coisa muda. A tradição católica tem essa distinção entre o exame geral e o exame particular. O exame geral, como o próprio nome indica, é sobre a globalidade da nossa vida. E o exame particular é só sobre 1 ou 2 pontos que, no passado, eu fui percebendo que eram um pouco os meus defeitos dominantes. Outro conceito da teologia espiritual útil e da direção espiritual. Com a ajuda de sua família, do convívio fraterno, da sua oração, você vai percebendo que tem algumas disposições no seu coração de fundo que são sempre as mesmas, que nos fazem cair de muitos modos, mas que na raiz é o mesmo problema. E então você pode fazer um exame particular, ou seja, sobre este ponto, não sei, a minha tendência a murmurar, ou a não sei o que, eu fazer um exame bem concreto, em algum momento do dia, do meu horário, eu vejo como está esse ponto. Então, isso é muito útil na luta para crescer nas virtudes opostas. E se eu derrubar, com a graça de Deus, o defeito dominante, o progresso será significativo. Depois, outro meio muito prático de progredir no conhecimento de si é a meditação da palavra, como é óbvio, né? E eu diria, em especial, sobre os mandamentos da lei de Deus, e sobre as virtudes cristãs, fé, esperança, caridade, humildade, tem tantas virtudes tão fundamentais, e também sobre os famosos vícios capitais, os 7 vícios capitais. Como o próprio nome indica, esses vícios estão na raiz de tantos outros. Capitis, cabeça. Ou seja, são vícios que se manifestam em muitos aspectos da nossa vida. E, em grau maior ou menor, todos lutamos nestas áreas. Todos lutamos nestas áreas. E mesmo quem, graças a Deus, progrediu nas virtudes opostas, nunca pode relaxar nas vitórias alcançadas. Eu, com a graça de Deus, consigo ser muito controlado. Ótimo, Deus seja louvado. Mas não pare de vigiar e de se exercitar em atos de virtude. Porque se parar, começa recuando lentamente. Muito bem. Mais. E depois, todo esse objetivo de conhecimento de si mesmo não é uma meta em si mesma, mas conhecer-me melhor para me poder configurar com Cristo. Eu tenho que saber qual é o meu ponto, onde é que eu estou, para depois me dirigir para Cristo e ver qual é a diferença entre o meu coração, entre a minha vida e a vida de Jesus. Né? E depois de ver para onde eu quero ir e onde é que eu estou, fazer propósitos, ou seja, o diagnóstico é como quem vai no médico, né? Você faz um raio-x, não sei se diz raio-x em Brasil, vê onde é que o osso está quebrado, para depois pôr o gesso do jeito certo, né? Ou seja, todo esse esforço de conhecimento melhor de si mesmo é ordenado depois a fazer propósitos, palavra importante, propósitos bem concretos que variam muito de pessoa para pessoa. Por quê? Porque as lutas são diferentes em algumas coisas, né? E então, esses propósitos, com a ajuda do diretor espiritual, devem ser proporcionados à minha situação concreta. E aqui tem, às vezes, 2 erros que eu vejo com frequência. Tem pessoas que
acabam formulando propósitos que são demasiado difíceis. E isso, em vez de produzir um verdadeiro benefício na caminhada espiritual, acaba gerando frustração, desânimo e, portanto, acaba prejudicando a minha caminhada. Eu uso muito a analogia da academia, né? Você quer fazer uma fisioterapia, o braço está fraco, vai lá e tem um personal trainer, né? Não sei se diz cá assim no Brasil, né? Então, e ele tem que ver o seu músculo e qual é o peso certo. Então, e aí tem dois riscos espiritualmente, a analogia é essa: se você puser peso demais, vai acabar machucando o músculo. Em vez de recuperar o músculo, estraga tudo. Se você põe peso de menos, qual é o problema? Se os seus propósitos são demasiado fáceis, não há mudança. Ou seja, o músculo não vai se crescer, não vai se desenvolver, porque não está sendo estimulado corretamente. É muito fácil, então não muda nada. Mas o erro mais frequente é, sobretudo nas almas generosas, é um pouco querer dar um passo maior que a perna. Você ama tanto Jesus que você quer queimar etapas. Você quer dar um salto e em 2 dias, virtudes heróicas. Calma. Então temos que ser humildes e por isso pedir ajuda, conselho a quem nos conhece. Quando formulamos propósitos, é bom ver, sobretudo com o diretor, se são os mais sensatos, os mais equilibrados, para que possamos exercitar-nos e progredir nas virtudes cristãs. Então a ideia é o propósito de ser, por um lado, exigente, mas por outro, não impossível. Deve ser difícil, mas possível. Se você exagera muito, acaba sendo contraproducente. E você desanima, se frustra e não avança. E o desânimo, última ideia, é um grande problema nesse trabalho de configuração com Cristo. Eu gosto muito do Diário de Santa Faustina. Jesus diz expressamente que o desânimo é um dos maiores inimigos, né? Porque o desânimo nos desmotiva, nos paralisa, nos faz desistir de lutar. Padre, não vale a pena, eu já tentei muitas vezes e não muda nada. Então, se calhar você está exagerando no propósito, ou se calhar o diagnóstico está um pouco incorreto, você está vendo um problema, mas não é o verdadeiro problema, não é a causa desse problema. Então, tem essas coisas que, com a graça de Deus, devemos e podemos esclarecer, e, como eu dizia, com a ajuda dos irmãos, porque aqueles que nos amam e conhecem nos podem ajudar muito no nosso conhecimento próprio, né? Obviamente com caridade. E no fim, sublinhar, eu gosto sempre de insistir muito nisso, que a obra da nossa santificação, o protagonista principal é sempre Deus. O seu progresso nas virtudes tem como causa principal Deus. Portanto, nós temos no fundo que não atrapalhar o Espírito Santo. E por isso, porque senão, se você escuta tudo isso que eu estou dizendo, pode ficar um pouco sobrecarregado, pensando: ei, nos meus ombros está todo o fardo, né, do meu progresso. Não. Deus certamente conta com a nossa colaboração livre. Ou seja, eu tenho que me esforçar, eu tenho que decidir, eu tenho que concretizar. Certo, é verdade. Mas nunca nos podemos esquecer sempre que Deus está em nós e a obra é sobretudo dele. Nós queremos colaborar com essa graça que recebemos e, portanto, isso nos ajuda um pouco a simplificar as coisas. Eu gosto muito também de Santa Teresinha do Menino Jesus, a pequenina via que simplifica tanta coisa, não é? Ela dizia: eu não consigo imitar os mártires, mas eu queria, né? Eu confio, Senhor, e eu abandono. Deus fará em mim a sua obra. E, portanto, agradam muito a Deus esta entrega, esta confiança, no fundo, este abrir o coração plenamente à graça de Deus. E portanto, mais que tentativas humanas, Deus quer o nosso esforço, mas nós devemos, no fundo, pôr sobretudo a nossa confiança
na graça que Deus nos dá, sempre que com humildade a pedimos. Então, esse é o grande segredo, né? Pedir a graça. Eu noto que sou um pouco desarrumado. Peça a graça. E depois faça o esforço para melhorar. Mas não faça o esforço sem pedir a graça. Isso seria o caminho errado, né? Peça muito a graça e faça também o seu esforço. Mas é, sobretudo, graça, a obra do nosso crescimento. E pronto. E a meta é chegar ao que diz São Paulo: já não sou eu que vivo, é Cristo que vive em mim. E a presença de Deus em nós é um milagre maravilhoso, porque nos conforma com Cristo, nos torna outro Jesus, mas de nenhum modo nos despersonaliza. O amor de Deus, no fundo, configurando-nos com Cristo, nos torna verdadeiramente quem nós somos, quem Deus sonhou quando nos criou. É muito bonito, né? Quanto mais Cristo eu for, mais Padre Duarte serei, né? Mais aquilo que Deus sempre sonhou desde toda a eternidade para cada um de nós. Que Deus nos abençoe, nos ajude, que nós não tenhamos medo de, com a ajuda de Deus e dos irmãos, de nos conhecermos sempre melhor, embora às vezes nos assuste um pouco a ver a realidade sem maquiagem, como eu dizia, mas a boa notícia é: o amor de Deus não muda. Deus quer fazer em você e em mim uma grande obra e nos convida a cooperar com a graça que Ele generosamente, abundantemente nos oferece sempre. Que Deus nos guie e que cada um de nós chegue ao que Paulo chegou: já não sou eu que vivo, mas é Cristo que vive em mim. Amém. Viva Cristo Rei. Que formação maravilhosa, meus irmãos. Deus seja louvado. Quanta maravilha Deus está fazendo na sua vida por meio dessa consagração à Nossa Senhora. Por isso, agradeça a Deus. Vamos fazer juntos agora a oração que é própria. Essas orações já são diferentes, são algumas orações a mais, não é? A ladainha ao Espírito Santo, o Ave Maria Estela, como fazíamos antes, e também a ladainha Nossa Senhora. Estamos chegando mais perto da nossa consagração. Não esqueça de deixar o seu like, não esqueça de deixar o seu comentário do que você achou dessa formação. Ladainha do Espírito Santo. Senhor, tende piedade de nós. Jesus Cristo, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Divino Espírito Santo, ouvi-nos. Espírito Paráclito, atendei-nos. Deus Pai dos céus, tende piedade de nós. Deus Filho Redentor do mundo, tende piedade de nós. Deus Espírito Santo, tende piedade de nós. Santíssima Trindade, que sois um só Deus, tende piedade de nós. Espírito da verdade, tende piedade de nós. Espírito da sabedoria, tende piedade de nós. Espírito da inteligência, tende piedade de nós. Espírito da fortaleza, tende piedade de nós. Espírito da piedade, tende piedade de nós. Espírito do bom conselho, tende piedade de nós. Espírito da ciência, tende piedade de nós. Espírito do santo temor, tende piedade de nós. Espírito da caridade, tende piedade de nós. Espírito da alegria, tende piedade de nós. Espírito da paz, tende piedade de nós. Espírito das virtudes, tende piedade de nós. Espírito de toda graça, tende piedade de nós. Espírito da adoção dos filhos de Deus, tende piedade de nós. purificador das nossas almas, tende piedade de nós. santificador e guia da Igreja Católica, tende piedade de nós. distribuidor dos dons celestes, tende piedade de nós. conhecedor dos pensamentos e das intenções do coração, tende piedade de nós. doçura dos que começam a vos servir, tende piedade de nós. coroa dos perfeitos, tende piedade de nós. alegria dos anjos, tende piedade de nós. luz dos patriarcas, tende piedade de nós. inspiração dos profetas, tende piedade de nós. palavra e sabedoria dos apóstolos, tende piedade de nós. vitória dos mártires, tende piedade de nós. ciência dos confessores, tende piedade de nós. pureza das virgens, tende piedade de nós. unção de todos os santos, tende piedade de nós. sede-nos propício, Perdoai-nos, Senhor. sede-nos propício, Atendei-nos, Senhor.
de todo pecado, Livrai-nos, Senhor. de todas as tentações e ciladas do demônio, Livrai-nos, Senhor. de toda a presunção e desesperação, Livrai-nos, Senhor. do ataque à verdade conhecida, Livrai-nos, Senhor. da inveja da graça fraterna, Livrai-nos, Senhor. de toda a obstinação e impenitência, Livrai-nos, Senhor. de toda a negligência e torpor do espírito, Livrai-nos, Senhor. de toda a impureza da mente e do corpo, Livrai-nos, Senhor. de todas as heresias e erros, Livrai-nos, Senhor. de todo o mau espírito, Livrai-nos, Senhor. da morte má e eterna, Livrai-nos, Senhor. pela vossa eterna procedência do Pai e do Filho, Livrai-nos, Senhor. pela milagrosa conceição do Filho de Deus, Livrai-nos, Senhor. pela vossa descida sobre Jesus Cristo batizado, Livrai-nos, Senhor. pela vossa santa aparição na transfiguração do Senhor, Livrai-nos, Senhor. pela vossa vinda sobre os discípulos do Senhor Livrai-nos, Senhor. no dia do juízo, Livrai-nos, Senhor. ainda que pecadores, Nós os rogamos, ouvi-nos. para que nos perdoeis, Nós os rogamos, ouvi-nos. para que vos digneis vivificar e santificar todos os membros da Igreja, Nós os rogamos, ouvi-nos. para que vos digneis inspirarmos sinceros afetos de misericórdia e de caridade, Nós os rogamos, ouvi-nos. para que vos digneis criar em nós um espírito novo e um coração puro, Nós os rogamos, ouvi-nos. para que vos digneis conceder-nos verdadeira paz e tranquilidade no coração, Nós os rogamos, ouvi-nos. para que vos digneis fazer-nos dignos e fortes para suportar as perseguições pela justiça, Nós os rogamos, ouvi-nos. para que vos digneis confirmar-nos em vossa graça, Nós os rogamos, ouvi-nos. para que vos digneis receber-nos o número dos vossos eleitos, Nós os rogamos, ouvi-nos. para que vos digneis ouvir-nos. Nós os rogamos, ouvi-nos. Espírito de Deus, Nós os rogamos, ouvi-nos. Cordeiro de Deus que tirais os pecados do mundo, Enviai-nos o Espírito Santo. Cordeiro de Deus que tirais os pecados do mundo, Mandai-nos o Espírito prometido do Pai. Cordeiro de Deus que tirais os pecados do mundo, Dai-nos o Espírito bom. Espírito Santo, Ouvi-nos. Espírito Consolador, Atendei-nos. enviai o vosso Espírito e tudo será criado. E renovareis a face da terra. Oremos. Deus, que instruíste o coração de vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, concedei-nos que, no mesmo Espírito, conheçamos o que é reto e gozemos sempre as suas consolações. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Ave do uma estrela, bendita Mãe de Deus, fecunda e sempre virgem, portal feliz dos céus, ouvindo aquele ave do anjo Gabriel, mudando de Eva o nome, trazei-nos paz do céu. Ao cego iluminai, ao réu livrai também, de todo o mal guardai-nos e dai-nos todo o bem. Mostrai ser nossa mãe, levando a nossa voz, a quem por nós nascido, dignou-se vir de vós. Suave mais que todas, ó Virgem sem igual, fazei-nos mansos, puros, guardai-nos contra o mal. Ó dai-nos vida pura, guiai-nos para a luz, e um dia ao vosso lado possamos ver Jesus. Louvor a Deus o Pai, e ao Filho sumo bem, com seu divino Espírito, agora e sempre. Amém. Ladainha de Nossa Senhora. Senhor, Tende piedade de nós. Jesus Cristo. Tende piedade de nós. Senhor, Tende piedade de nós. Jesus Cristo. Ouvi-nos. Jesus Cristo. Atendei-nos. Pai celeste que sois Deus. Tende piedade de nós. Filho redentor do mundo que sois Deus. Tende piedade de nós. Espírito Santo que sois Deus. Tende piedade de nós. Santíssima Trindade que sois um só Deus. Tende piedade de nós. Santa Maria. Rogai por nós. Santa Mãe de Deus. Rogai por nós. Santa Virgem das Virgens. Rogai por nós. Mãe de Jesus Cristo. Rogai por nós. Mãe da Divina Graça. Rogai por nós. Mãe Puríssima. Rogai por nós. Mãe Castíssima. Rogai por nós. Mãe Imaculada. Rogai por nós. Mãe Intacta. Rogai por nós. Mãe Amável. Rogai por nós. Mãe Admirável. Rogai por nós. Mãe do Bom Conselho. Rogai por nós. Mãe do Criador. Rogai por nós.
Mãe do Salvador, rogai por nós. Virgem prudentíssima, Rogai por nós. Virgem venerável, Rogai por nós. Virgem louvável, Rogai por nós. Virgem poderosa, Rogai por nós. Virgem clemente, Rogai por nós. Virgem fiel, Rogai por nós. espelho de justiça, Rogai por nós. sede de sabedoria, Rogai por nós. causa da nossa alegria, Rogai por nós. vaso espiritual, Rogai por nós. vaso honorífico, Rogai por nós. vaso insigne de devoção, Rogai por nós. rosa mística, Rogai por nós. torre de Davi, Rogai por nós. torre de marfim, Rogai por nós. casa de ouro, Rogai por nós. arca da aliança, Rogai por nós. porta do céu, Rogai por nós. estrela da manhã, Rogai por nós. saúde dos enfermos, Rogai por nós. refúgio dos pecadores, Rogai por nós. consoladora dos aflitos, Rogai por nós. auxílio dos cristãos, Rogai por nós. rainha dos anjos, Rogai por nós. rainha dos patriarcas, Rogai por nós. rainha dos profetas, Rogai por nós. rainha dos apóstolos, Rogai por nós. rainha dos mártires, Rogai por nós. rainha dos confessores, Rogai por nós. rainha das virgens, Rogai por nós. rainha de todos os santos, Rogai por nós. rainha concebida sem pecado original, Rogai por nós. rainha elevada ao céu, Rogai por nós. rainha do Sacratíssimo Rosário, Rogai por nós. rainha da paz, Rogai por nós. Cordeiro de Deus que tirais os pecados do mundo, Perdoai-nos, Senhor. Cordeiro de Deus que tirais os pecados do mundo, Ouvi-nos, Senhor. Cordeiro de Deus que tirais os pecados do mundo, Tende piedade de nós, rogai por nós, Santa Mãe de Deus. para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Oremos. Senhor Deus, nós os suplicamos que concedais aos vossos servos perpétua saúde de alma e de corpo, e que pela gloriosa intercessão da bem-aventurada sempre Virgem Maria, sejamos livres da presente tristeza e gozemos da eterna alegria. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Com vosso Filho, a Mãe Pia. Abençoai-nos, ó Virgem Maria.